A Igreja e o Anticristo. Queridos, tenho o objetivo de esclarecer à luz da Bíblia, à luz das Escrituras e da história, o real sentido da profecia a respeito da Igreja e do Anticristo. Está prestes a acontecer o reino do Anticristo. Estudando as profecias bíblicas, nós percebemos isso de uma forma bem clara. Porque o Senhor disse diversas vezes: Esaú é Edom. Isso não foi por acaso. Então hoje nós vamos estudar sobre a origem de Edom. Isso tem tudo a ver com o reino do Anticristo. Então vamos lá? Jacó e Esaú, Israel e Ismael. Aqui vai falar de árabes, judeus, vai falar de muçulmano. Então, todo esse povo e esses conflitos ao longo da história caminham para um duelo final, Na realidade, haverá essa luta até o fim, porque alguns símbolos, há algumas descrições na história e na Bíblia que mostra a personificação do mal. Então, por isso, nós percebemos a luta do bem e o mal durante todo o tempo, e tudo isso aponta para o fim do Anticristo e a Igreja, no último conflito. Olha só, a Igreja e o Anticristo. Vamos falar sobre Jacó e Esaú, a origem de Edom, para entendermos isso. Mas aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e deixa nos comentários o que você achou. A origem de Edom. Esaú é Edom. Gênesis 36, verso 8. Então vamos falar Jacó e Esaú, Jacó e Esaú, filhos de Isaac, netos de Abraão. Esaú era ruivo. Isso está lá em Gênesis 25, verso 25. Então em Gênesis 25, 25 está escrito assim: E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Então aqui nós vimos o nascimento de Esaú. Segundo os historiadores, as terras de Edom eram avermelhadas. As terras de Esaú eram avermelhadas, e o próprio guisado de lentilha que ele vendera para Jacó, também era vermelho. Por isso, o vermelho é um símbolo de Edom. Edom significa vermelho. Esaú é Edom. Gênesis 36. Está escrito assim no verso 1. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Agora, esse termo na Bíblia traz uma representação do mal. E lá no Apocalipse, o vermelho é de fato a cor que personifica o mal. Você vai ver lá o dragão vermelho, a besta vermelho, cor de escarlate, púrpura escarlate, Você vai ver lá a meretriz, você vai ver lá o cavalo vermelho. Então tudo ali, aponta para essas bandeiras que seriam notórias para dar as boas-vindas para o Anticristo. Esaú casou com mulheres hititas ou etéias. Os hititas ou heteus eram filhos de Éter, e Éter, por sua vez, filho de Canaã. Canaã, filho de Cã, e Cã, filho de Noé. Gênesis 10. Lembrando que Canaã foi
amaldiçoado pelo seu avô Noé. Então, todas as nações amaldiçoadas se unem agora contra Israel ao longo da história. E no final, todos os descendentes ideologicamente, né, dessas nações, né, desses grupos, se unirão para levantar o anticristo e perseguir os cristãos genuínos e os verdadeiros judeus. Então vimos a primeira rebelião pós-diluviana. Um movimento militante progressista surgiu contra Deus. É isso mesmo. Nimrod, filho de Cuxi, neto de Canaã. Neto de Canaã, isso mesmo. Bisneto de Cã e trineto de Noé. Ele forma um grupo de rebeldes, promíscuos, devassos e violentos. Cria a Torre de Babel. Estabelece um governo único, comandado por Nimrod, né? Supostamente fundador, né, de muitas outras cidades. Ele foi fundador de Babilônia e há relatos que também fundou Nínive, Sodoma e Gomorra. Então aí Babilônia, literal, foi destruída pelos persas, né, para cumprir uma profecia bíblica. Porém, surge uma outra Babilônia depois, né, espiritual. Então, ali a confusão religiosa, né? Babilônia, confusão, né? Quer dizer, confusão. O movimento ecumênico é fruto dessa agenda edomita da Babilônia espiritual. Em um outro vídeo eu gostaria de falar sobre quem é a meretriz, né? Quem é a Babilônia, que a Bíblia se refere. Mas nesse vídeo eu quero falar para você sobre Edom. É sobre Edom que nós queremos falar. Veja que por trás do ecumenismo, a questão a ser discutida nos últimos tempos tem sido o quê? O aquecimento global, questões climáticas, né? E isso é interessante, que Nimrod é adorado como Deus Sol, né? Que ali mais tarde recebe o termo pelos imperadores romanos, né? Onde se batiza o primeiro dia da semana como domingo, sendo uma homenagem ao Deus Sol, né? Sol invicto, né? E ali, pelo poder eclesiástico, depois se estabelece, né, esse Sol, né? Passa a ser substituído pela figura de Jesus ali no Natal, 25 de dezembro, que é uma homenagem ao nascimento de Tammuz, que era filho de Nimrod. Então, o que acontece? Agora o assunto gira em torno de quê? Do Sol. Interessante. Coincidência? Não. Cumprimento profético. Voltando à história, depois Ismael, filho de Abraão, se une ao Egito, origem de sua mãe Agar, e ali vão para a Arábia. Então surge ali os árabes. E mais tarde os ismaelitas se juntarão aos edomitas, né? Esaú e Ismael, Esaú e os heteus. Veja só a salada. Esaú casa com uma ismaelita, Gênesis 36. Esaú casa com uma heteia. Vamos ler? Aí diz: Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, heteu, e a Olibama, filha de Ana, filha de Zebeon, heveu, e a Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Então veja agora Esaú, né, se unindo com os cananeus, com os heteus e com os ismaelitas. Então ele se une, aliás, isso mesmo, com os ismaelitas. Então ele se une ali com toda aquela nação apóstata, com toda aqueles apóstatas, aqueles que tinham se afastado de Deus, né?
E é isso, quando uma militância ela quer confrontar a igreja, ela vai ao encontro de quem? Dos desviados. Vai ao encontro dos apóstatas, dos hereges. Então já temos aqui, olha, hetitas, cananeus, né? Ismaelitas, que mais tarde, junto com os egípcios, se tornam árabes, edomitas, né? Depois ali a união do Esaú com os hetitas e com os ismaelitas, depois surge os edomitas. Então agora temos aí dois grupos, né, de inimigos de Israel, unindo aí várias nações. E depois surge mais perseguidores. Por exemplo, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, filho de Arã, teve duas filhas. E como foram criadas em Sodoma, terra de depravação moral, elas praticaram ali incesto com o próprio pai, após o embriagarem. Nasceram duas nações perversas, os amonitas e os moabitas, que também foram inimigos de Israel. Agora Israel tem agora um grande número de inimigos, né? Tem grandes inimigos ali, árabes, edomitas, moabitas, amonitas, enfim, muitos inimigos. Agora vamos falar de Amaleque. Quem foram os amalequitas? Êxodo 17, 8, 13. Conflito entre os amalequitas e os hebreus, né? Os descendentes de Eber. Hebreus porque eram descendentes de Eber, que mais tarde eles seriam chamados de israelitas e depois de judeus. Israelita por ser de Israel, né, descendente de Jacó, o nome que Deus dá a Jacó, Israel, e depois judeus, em homenagem a Judá, ali a principal tribo de Israel, da qual veio Davi, da qual veio Jesus. Então veja, Hebreus ali agora num conflito ao saírem do Egito com os amalequitas. E quem eram os amalequitas? Né? Ali diz que eles tiveram ali um conflito com Israel, não querendo deixar eles passar, querendo destruir o povo de Israel, né? Então, observando bem isso, gente, a gente precisa ficar atento para perceber que como disse o Senhor, que os piores inimigos são os da própria casa. Aqui os piores inimigos de Israel eram seus parentes antigos, né? Então, esse ocorrido, após eles terem saído do Egito, eles encontraram o primeiro obstáculo, Amaleque, que segundo a história são descendentes de quem, gente? De Esaú, os amalequitas. Então, olha, Edom de novo. Esaú é Edom, que traduzido é vermelho. Gente, é isso. Esaú é vermelho. Por que Deus repete por diversas vezes na Bíblia? Esaú é vermelho. É como se ele estivesse dizendo assim. Preste atenção. A personificação do mal. Ele vai vir com bandeiras vermelhas. Por que no Apocalipse, tudo que fala em respeito ao mal, o anticristo, a besta, a igreja prostituta, o poder, né, o poder político e o poder religioso, tudo ali representado pela cor vermelha. Gente, isso não é mera coincidência. Isso é um código de Deus para vocês entenderem que o anticristo, o mal, tudo que vem contra o povo de Deus nos últimos dias, vem com bandeiras vermelhas. Então, é isso aí. Edom é vermelho. Então, daqui para terminar esse conteúdo, você vai entender de onde virá o anticristo. Deus criou Adão, o sistema cria Adão. Claro que o diabo e o sistema não têm poder de criar um homem, né? Deus é criador de tudo.
mas eles criam uma figura de um homem moderno. Adam, né? Esse Adam, ele é aí o fundador do movimento secreto Illuminati. Esses homens são os atuais edomitas. Se biologicamente também, não sei, mas ideologicamente sim, com certeza. Não importa. Eles levantarão o anticristo a fim de destruir Israel e os cristãos. Estabelecerão um governo único, um governo mundial, uma só moeda, um só governante. E antes, para que isso aconteça, é necessário que haja apostasia, como disse Paulo, né, aos Tessalonicenses. Não será a volta de Cristo antes que venha a apostasia e se levante o inimigo. Para que o diabo se manifeste, é necessário que o povo se apostade. As igrejas estão se apostatando. Muitos escândalos, muitas coisas novas surgindo. Então, para isso é necessário estabelecer o quê? O luciferianismo, né? É necessário que surjam igrejas totalmente voltadas para as coisas satânicas, para as trevas, né? Coisas voltadas para o ocultismo, né? Então é isso que vai acontecer. Libertinagem, né? Total, a famosa chamada revolução sexual. Então, gente, essa é a bandeira, né, do movimento. O mundo se tornará uma Sodoma e Gomorra, né? Então será uma bandeira do movimento feminista e o movimento LGBTQIA+, que lutam por essa revolução sexual. Curioso, né? Comunismo, socialismo, feminismo e etc. É dom, né? Vermelho. Então esse Adam, 1748, funda a Sociedade Secreta baseada no Iluminismo, que passa a venerar a coruja, deusa grega da sabedoria, Minerva, e hoje se tornou o símbolo principal da pedagogia. Iluminismo, antropocentrismo, né? Illuminatis, maçonaria, tudo isso andando junto, né? Então dizem que a maçonaria, segundo os escritos, né, dos historiadores, a maçonaria ela surge ainda na Idade Média, mas ela só expande mesmo no início do século XVIII. É isso mesmo. Você vai encontrar todos os registros sobre a origem da maçonaria e você vai ver que foi em 1717 que foi fundada a primeira grande loja maçônica na Inglaterra. Eles negam ser uma religião e aceitam qualquer deus sendo representado por Gadu, que significa grande arquiteto do universo. Eles dizem, né, que qualquer pessoa pode fazer parte da maçonaria, mas só homens podem ser maçom. Então, sincretismo religioso. É um sincretismo religioso. São ecumênicos. Eles, de fato, são uma religião, mesmo negando, porém, são ecumênicos. Então, onde eu quero chegar, irmão, com esse assunto de Edom? Os heteus eram politeístas, né? Praticantes de magia negra, sacrificavam bebês. Veja hoje a luta incansável, né, dos militantes de esquerda para quê? Para liberarem o aborto, para matarem bebês, para sacrificarem crianças ainda no ventre das suas mães. A quem? A deusa Diana. É isso mesmo. As mulheres de Esaú eram assim. E hoje, muitas estão fazendo isso. Veja que o símbolo que as feministas usam é o símbolo de Vênus. E a luta é para abortarem, ou seja, sacrificar bebês. Por isso que Rebeca e também Jacó ficaram tristes, amargurados em extremo, porque as mulheres de Esaú eram essas mulheres. Essas mulheres que sacrificavam
crianças, estavam dentro desse contexto, dessa religião. Por isso que os pais ficaram tristes, muito tristes, né? Então eles faziam esses rituais do ocultismo, satanismo. Então, as principais nações inimigas de Israel, quem são nos dias de hoje? E também do povo cristão. Se você for ver, é aquele povo, ismaelitas. É aquele povo, né? Muitos ali, descendentes de Ismael, que se uniram a outras nações. Mas vai encontrar também muitos outros. Por exemplo, vai ter realmente os muçulmanos, o islamismo, né? Muitos ali querendo destruir Israel. Lembre lá do começo do estudo sobre a Arábia, como ela foi fundada, né? Mas boa parte também da Europa se manifesta contra o povo de Deus, que tem a Bíblia como sua regra de fé. É isso mesmo. E aqui nós vamos citar alguns nomes. Acredito que Rússia e Alemanha também faz parte desse contexto, né? Também fazem parte desse contexto. Os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, está em Gênesis 10. Então, filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meseque e Tira. Agora os filhos de Cã, Cuxi, Izraim, Pute e Canaã. Então em Ezequiel 38, no capítulo 38, capítulo 39, a gente vai ver lá falando sobre isso, né? Vamos ver lá falando sobre a guerra de Gog e Magog, né? E isso vai acontecer no fim dos tempos. Em Gênesis 10, os descendentes de Jafé fala de Meseque, Tubal, né? E essas nações existem ainda nos dias de hoje? Sim. E quem são elas? Então Ezequiel continua falando no 38, verso 5. Fala de Put, persas e etíopes. Então, gente, vamos observar bem, né, o que a profecia está falando para nós ficarmos atentos. Então, filhos de Jafé, filhos de Cã, se unirão para a guerra contra Israel. Mas como nós lemos e vimos que ismaelitas e edomitas se unem, agora descendentes de Sem também estão inseridos na união de Cã e Jafé para destruir o povo judeu e o povo cristão. Ou seja, falsos semitas, falsos setitas, falsos israelitas também, né? Que também estão ali, muitos envolvidos nesse evento, descendentes de Sem também. Sabemos que a verdadeira descendência de Abraão é espiritual, pois muitos semitas, né, e muitos descendentes de Abraão, muitos israelitas, ficaram à esquerda. E muitos jafenitas, canitas, e muitos que vieram de outras nações pagãs, dos gentios, como nós, muitos nós viemos descendentes de africano, né, da África, do Egito, dessa região, né, muitos veio da Europa. Então, muitos que não são descendentes de judeus, né, ficarão à direita. Ou seja, muitos perversos se converterão e muitos que eram do povo de Deus se perverterão. Muitos ímpios ainda vão se tornar cristãos e muitos cristãos vão se tornar ímpios. Estão entendendo, gente? Estou falando na linguagem espiritual e não na linguagem política. Estou falando de direita e esquerda no sentido daquele grande dia, uns estará à direita e outros à esquerda. Estou falando na linguagem bíblica. As maiores nações do mundo, né, nós sabemos hoje a China e a Índia, os chineses e os indianos. E uma das maiores religiões hoje é o islamismo. Então Deus prometeu a Abraão que Ismael seria uma grande nação e muito valente. Isso se cumpriu. Os ismaelitas se tornaram uma grande nação, né? O Estado Islâmico é muito grande. Então cumpriu perfeitamente. Noé diz a Jafé que seus descendentes, fala que Jafé se alargaria. Eles também cresceram muito, né? Dominando a Europa. Enfim. Aqui a gente vê a mistura de povo, né? De povos que se unirão contra o povo de Deus. Com certeza, Gog e Magog
né, esse governo mundial será composto de todas as nações. Está escrito, né, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É isso mesmo. Países da Ásia, da Europa, África e com certeza até da América. Porque o texto diz que virão de todas as nações, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e virão de todas as nações se reunirão para destruir Israel. Mas é bom lembrar que, de início, o anticristo vai enganar também muitos judeus e muitos cristãos. Todavia, os verdadeiros adoradores, tanto judeus como cristãos, né, não serão enganados. Os judeus messiânicos, por exemplo, e os verdadeiros cristãos não vão se unir. Porque a Bíblia diz que, se possível, enganaria os escolhidos. Não é possível enganar os escolhidos. É isso mesmo. Então a gente observa que muitos cristãos, e a gente vê hoje muitos cristãos apoiando esses partidos que vão contra a Bíblia, não é? Edom se levantará, mesmo que muitos digam, não existe mais Edom. Assim como a Babilônia foi destruída e surgiu a espiritual, assim também será Edom. E eles sumiram como nação. Mas segundo a história, alguns se infiltraram no meio do judaísmo, foram circuncidados. E hoje tem muitos que se dizem judeus e não são. É isso mesmo. Eles talvez, né, sejam responsáveis pela maçonaria moderna do judaísmo. Tem muitos judeus ligados à maçonaria. E esses falsos judeus abriram a porta para o anticristo. Edom significa vermelho. É isso mesmo. A bandeira comunista, socialista, né? O dragão vermelho, a besta, cor de escarlate, púrpura, a meretriz, o dragão, a besta, todos representam, né, o mal, tanto também como o cavalo vermelho. É isso mesmo, gente. Ditadura, guerras. É isso mesmo, a cor do movimento comunista. Então agora fica a pergunta: de onde virá o anticristo? Do povo árabe? Dos próprios judeus? Virá da América? Dos Estados Unidos? Virá do Egito? África? Ou virá da Europa? Bem, a Bíblia nos dá uma grande referência de Roma. Olha só, quando a Bíblia fala da cidade, né, você vai ver Apocalipse 17, Apocalipse 13, né, vários lugares falando sobre isso. Você vai ver lá dizendo, né, a cidade das 7 colinas, a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Vai falar lá sobre a mulher que está sentada sobre muitas águas, né? E aponta para a Europa. Sabe por quê? Porque lá fala dos 10 chifres, pode se referir às 10 nações que saíram da Europa, né? Mas a gente pode ver várias descrições que apontam para a Europa, como por exemplo, uma moeda antiga de uma estátua que era uma mulher montada numa besta e o seu nome era Europa. E na moeda estava lá o nome Roma. É interessante. A Bíblia diz que esta cidade reina sobre os reis da terra. Está adornada de ouro, pedras preciosas, pérola, púrpura e escarlate, né? E lá fala da mulher sentada sobre uma besta, do jeito da moeda. Então, eu não tenho certeza, mas Roma parece um dos melhores candidatos para esta profecia. Anticristo, né? Ele conduzirá o povo vermelho, Edom, o povo do dragão. Então, asiáticos, europeus, africanos e americanos estarão apoiando os árabes, os russos, os alemãos, os chineses e todas as potências que se levantarão contra Israel. Coreanos, japoneses e muitos outros marcharão para a guerra final, Gog e Magog. O comunismo é a política de Satanás para levantar o anticristo, gerar colapso no mundo e colocar domínio sobre as pessoas, manipulá-las e fazer uma grande redução. É isso mesmo.
Então, a narrativa do desfaces, o ecumenismo, para iludir o mundo, movimentos como LGBT, feminismo e etc., serão usados para fortalecer o Estado e enfraquecer o cristianismo. Depois todos serão oprimidos pelo anticristo. Eles farão um colapso, porque também eles vão tentar enfraquecer a igreja, levando o mundo a uma grande revolução sexual, uma imoralidade sem limite. Então, o povo que estarão do lado do anticristo é Edom. Mas a Bíblia diz que o povo que vai vencer é os eleitos e fiéis. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que lançaram a esperança na cruz de Cristo. A Bíblia diz que Deus amou Jacó, aborreceu Esaú. Jacó representa o bem, Esaú representa o mal. E Esaú, segundo Deus, é Edom. Esaú é vermelho. Eu quero estar do lado daquele que vem no cavalo branco. Eu quero estar com a bandeira da paz. E você? Então que Deus abençoe e você possa sair da lista do edomita e entrar na lista dos verdadeiro Israel de Deus, do povo cristão, dos verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.